Capítulo 3. As causas do advento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Neste capítulo, o autor discorre plenamente sobre a razão para o advento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, após revelar seus passatempos como o Sr. Krishna, achou por bem descer sob a forma de um devoto para explicar pessoalmente as doces reciprocidades transcendentais de serviço e amor entre ele próprio e seus servos, amigos, pais e amantes. Segundo a literatura védica, o dever ocupacional principal da humanidade nessa era de Kali é Nama Sankirtana, ou o canto congregacional do santo nome do Senhor. A encarnação para esta era prega esse processo em particular, mas somente o próprio Krishna pode explicar o íntimo serviço amoroso executado nas 4 variedades principais de relações amorosas entre o Senhor Supremo e seus devotos. Portanto, o Senhor Krishna apareceu pessoalmente com suas porções plenárias, como o Senhor Chaitanya. Como se afirma nesse capítulo, o Senhor Krishna apareceu pessoalmente em Navadvipa sob a forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, somente para esse propósito. Krishnadasa Kaviraj apresenta aqui muitas evidências autênticas do Srimad Bhagavatam e de outras escrituras para comprovar a identidade do Sr. Chaitanya como o próprio Sri Krishna. Ele descreve sintomas corpóreos no Sr. Chaitanya que são visíveis apenas na pessoa do Senhor Supremo, e prova que o Sr. Chaitanya apareceu como seus associados pessoais, como Sri Nityananda, Adwaita, Gadadhara, Shivasa e outros devotos, para pregar a importância especial de cantar Hare Krishna. O aparecimento do Sr. Chaitanya é tão significativo quanto confidencial. Ele pode ser apreciado somente por devotos puros e somente por meio do processo de serviço devocional. O Senhor tentou ocultar sua identidade como a suprema personalidade de Deus, apresentando-se como um devoto, mas seus devotos puros conseguiram reconhecê-lo por causa de seus aspectos especiais. Os Vedas e os Puranas predizem o aparecimento do Sr. Chaitanya, mas, mesmo assim, às vezes chamam-no significativamente de o advento disfarçado da suprema personalidade de Deus. Adwaita Acharya era contemporâneo do pai do Sr. Chaitanya. Ele sentia-se desolado perante as condições do mundo, porque, mesmo após o aparecimento do Sr. Krishna, ninguém se interessava pelo serviço devocional a Krishna. Esse esquecimento era tão esmagador que Adwaita Prabhu convenceu-se de que ninguém senão o próprio Sr. Krishna poderia iluminar o povo sobre o serviço devocional ao Senhor Supremo. Portanto, Adwaita pediu ao Sr. Krishna que aparecesse como Sr. Chaitanya. Ele suplicou que o Senhor aparecesse, fazendo oferendas com folhas de tulasi e água do Ganges. Satisfazendo-se com seus devotos puros, o Senhor desce para satisfazê-los. Sendo assim, satisfeito com Adwaita Acharya, o Senhor Chaitanya apareceu. Verso 1. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pela potência do abrigo de seus pés de lótus, mesmo um tolo pode colher as joias preciosas da verdade conclusiva nas minas das escrituras reveladas. Verso 2. Todas as glórias ao Sr. Chaitanya, todas as glórias ao Sr. Nityananda, todas as glórias a Adwaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos do Sr. Chaitanya. Verso 3. Acabo de dar o significado do 3º verso. Agora, devotos, por favor, escutai o significado do 4º verso com toda a atenção. Verso 4. Que esse Senhor, que é conhecido como filho de Shrimati Satidevi, situa-se transcendentalmente no canto mais recôndito de vossos corações, resplandecente com a irradiância de ouro derretido. Ele aparece na era de Kali, por sua misericórdia motivada para outorgar o que nenhuma outra encarnação jamais outorgou antes, a mais elevada doçura do serviço devocional, a doçura do amor conjugal. Verso 5. O Sr. Krishna, o filho do rei de Vraja, é o Senhor Supremo. Ele goza eternamente de passatempos transcendentais em sua morada eterna, Goloka, que inclui Vrajadama. Verso 6. Uma vez em cada dia de Brahma, ele desce a esse mundo para manifestar seus passatempos transcendentais. Verso 7. Sabemos que existem 4 eras e yugas, a saber, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Essas 4 juntas compreendem uma Divya Yuga. Verso 8. 71 Divya Yugas constituem um Manvatara. Existem 14 Manvantaras em cada dia de Brahma.
Verso 9. O Manu atual, que é o sétimo, chama-se Vaisvasvata, o filho de Vishvasvan. Até agora passaram-se 27 Divya Yugas, 27 vezes 4.320.000 anos solares de sua era. Verso 10. No fim do Dwapara Yuga do 28º Divya Yuga, o Senhor Krishna aparece na Terra com toda a parafernália de sua Vraja Dama eterna. Verso 11. As 4 doçuras raças transcendentais são servidão, dácia, amizade, sáquia, afeição do pai ou mãe, vatsalya e amor conjugal, shingara. O Senhor Krishna é conquistado pelos devotos que nutrem esses 4 relacionamentos. Verso 12. Absorto em tal amor transcendental, o Senhor Sri Krishna desfruta em Vraja com seus devotados servos, amigos, pais e amantes conjugais. Verso 13. O Senhor Krishna goza de seus passatempos transcendentais tanto quanto deseje após o que desaparece. No entanto, após desaparecer, ele pensa assim. Verso 14. Já faz muito tempo que não concedo aos habitantes do mundo imaculado serviço amoroso a mim. Sem tal apego amoroso, a existência do mundo material é inútil. Verso 15. Em toda parte do mundo as pessoas me adoram segundo preceitos escriturais. Porém, pela mera observância de tais princípios reguladores, não se podem obter os sentimentos amorosos dos devotos que vivem em Vrajabhumi. Verso 16. Ao conhecer minhas opulências, o mundo inteiro contempla-me com respeito e veneração. Contudo, a débil devoção resultante de tal reverência não me atrai. Verso 17. Quem executar tal serviço devocional regulado com respeito e veneração poderá ir para Vaikunta alcançando as 4 espécies de liberação. Verso 18. Essas liberações são Shashti, atingir opulências iguais às do Senhor; Sarupya, ter uma forma semelhante à do Senhor; Samipya, viver como companheiro pessoal do Senhor; e Salokya, viver num planeta Vaikunta. Contudo, os devotos jamais aceitam Sayudhya, já que isso é unidade com Brahman. Verso 19. Eu vou inaugurar pessoalmente a religião da era Nama Sankirtana, o canto congregacional do santo nome. Vou fazer o mundo dançar em êxtase, experimentando as 4 doçuras do serviço devocional amoroso. Verso 20. Aceitarei o papel de um devoto e ensinarei o serviço devocional, praticando-o eu mesmo. Verso 21. A menos que a própria pessoa pratique o serviço devocional, ela não pode ensiná-lo a outros. De fato, confirma-se essa conclusão em toda a Gita e em todo o Bhagavatam. Verso 22. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa e um aumento predominante de religião, ó descendente de Bharata, nessa altura eu próprio desço. Verso 23. Para salvar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu próprio apareço milênio após milênio. Verso 24. Se eu não mostrasse os princípios de religião apropriados, todos esses mundos estariam arruinados. Eu seria a causa de população indesejada e prejudicaria todos esses seres vivos. Verso 25. As pessoas comuns seguem quaisquer ações que um grande homem execute, e o mundo inteiro copia quaisquer padrões que ele estabeleça por seus atos exemplares. Verso 26. Minhas porções plenárias podem restabelecer os princípios da religião para cada era. Contudo, ninguém, a não ser eu, pode outorgar a espécie de serviço amoroso executado pelos residentes de Vraja. Verso 27. Pode ser que haja muitas encarnações plenamente auspiciosas da personalidade de Deus, mas quem além do Senhor Shri Krishna pode outorgar amor de Deus às almas rendidas? Verso 28. Portanto, acompanhado de meus devotos, aparecerei na terra e executarei variados passatempos coloridos. Verso 29. Pensando assim, o próprio Sri Krishna, a personalidade de Deus, desceu em Nádya, nos primórdios da era de Kali. Verso 30. Assim, o Senhor Chaitanya, que é como um leão, aparece em Navadvipa. Ele tem os ombros de um leão, os poderes de um leão e a voz estrondosa de um leão. Verso 31. Que esse leão se sente no âmago do coração de todo ser vivo, que assim com seu urro estrondoso ele afaste nossos vícios elefânticos. Verso 32. Em seus passatempos iniciais, ele é conhecido como Vishvambar, porque inunda o mundo com o néctar da devoção e assim salva os seres vivos. Verso 33. A raiz verbal do Brim, que é a raiz da palavra Vishvambar, indica nutrição e manutenção. Ele, o Senhor Chaitanya, nutre e mantém os 3 mundos distribuindo amor a Deus.
Verso 34. Em seus passatempos posteriores, ele é conhecido como Sr. Sri Krishna Chaitanya. Ele abençoa o mundo inteiro ensinando sobre o nome e a fama do Sr. Sri Krishna. Verso 35. Sabendo que ele, o Sr. Chaitanya, é a encarnação para Kali Yuga, Garga Muni predisse o aparecimento dele durante a cerimônia de dar o nome a Krishna. Verso 36. Esse menino Krishna tem outras 3 cores, branca, vermelha e amarela, conforme aparece em diferentes eras. Ele acaba de aparecer numa cor enegrecida transcendental. Verso 37. Os 3 brilhos corpóreos que o Senhor, o esposo da deusa da fortuna, assume nas eras de Satya, Treta e Kali são branco, vermelho e amarelo, respectivamente. Verso 38. Agora em Dwapara Yuga, o Senhor descera como uma tez enegrecida. Essa é a essência das afirmações encontradas nos Puranas e em outros textos védicos como referência ao contexto. Verso 39. Em Dwapara Yuga, a personalidade de Deus aparece com tez enegrecida. Ele se veste de amarelo, traz suas próprias armas e está decorado com a joia Kaustuba e marcas de Shrivatsa. É assim que se descrevem seus sintomas. Verso 40. A prática religiosa para a Era de Kali é difundir as glórias do santo nome. Foi apenas com esse objetivo que o Senhor desceu como Sr. Chaitanya com cor amarela. Verso 41. O brilho de seu vasto corpo assemelha-se ao ouro derretido. O profundo som de sua voz supera o trovejar de nuvens recém-reunidas. Verso 42. Louva-se alguém com uma grande personalidade se ele tem altura e largura equivalentes a 4 cúbitos de seu próprio braço. Verso 43. Tal pessoa é chamada Nyagroda Parimandala. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que personifica todas as boas qualidades, tem o corpo de um Nyagroda Parimandala. Verso 44. Seus braços são suficientemente longos para atingir seus joelhos. Seus olhos são como flores de lótus. Seu nariz é como uma flor de gergelim, e seu rosto é belo como a lua. Verso 45. Ele é pacífico, autocontrolado e plenamente devotado ao transcendental serviço do Sr. Sri Krishna. Ele é afetuoso com seus devotos e amável e equânime com todos os seres vivos. Verso 46. Decorado com braceletes e pulseiras de sândalo e untado com polpa de sândalo, ele usa esses adornos especialmente para dançar em Sri Krishna Sankirtana. Verso 47. Lembrando-se de todas essas qualidades do Sr. Chaitanya, o sábio Vaishampayana incluiu seu nome no Vishnu Sahasranama. Verso 48. Os passatempos do Sr. Chaitanya dividem-se em 2 partes, os passatempos iniciais, Adi Lila, e os passatempos posteriores, Shesha Lila. Ele tem 4 nomes em cada uma dessas 2 lilas. Verso 49. Em seus passatempos iniciais, ele aparece como um chefe de família com tez dourada. Seus membros são belos e seu corpo untado com polpa de sândalo, parece ouro derretido. Em seus passatempos posteriores, ele aceita a ordem de sannyasa e é equânime e pacífico. Ele é a morada suprema da paz e da devoção, pois faz calar os não devotos impersonalistas. Verso 50. O Srimad Bhagavatam declara e repete que a essência da religião na era de Kali é o canto do santo nome de Krishna. Ó Rei. Verso 51. Ó Rei. Assim, o povo em Dwapara Yuga adorava o Senhor do Universo. Em Kali Yuga também adoram a suprema personalidade de Deus segundo as regulações das escrituras reveladas. Por favor, ouve-me falar sobre isso agora. Verso 52. Na era de Kali, as pessoas inteligentes executam o canto congregacional para adorar a encarnação de Deus que constantemente canta o nome de Krishna. Embora não tenha tese enegrecida, ele é o próprio Krishna. Seus associados, servos, armas e companheiros íntimos o acompanham. Verso 53. Meus queridos irmãos, por favor, escutai todas essas glórias do Sr. Chaitanya. Este verso resume claramente as suas atividades e características. Verso 54. As 2 sílabas Krishna estão sempre em sua boca, ou então ele constantemente descreve Krishna com grande prazer. Verso 55. Esses são 2 significados da expressão Krishna Varna. Na verdade, nada mais além de Krishna brota de sua boca. Verso 56. Se alguém tentar descrevê-lo como sendo de tese enegrecida, o próximo adjetivo, Tvisha Akrishnan, irá contradizê-lo imediatamente. Verso 57. Certamente sua tese não é enegrecida. Na verdade,
O fato de ele não ser negro indica que sua tese é amarela. Verso 58. Executando o sacrifício do canto congregacional do Santo Nome, sábios eruditos na era de Kali adoram o Sr. Krishna, que agora não é negro devido ao grande extravasar dos sentimentos de Shrimati Radharani. Ele é a única deidade adorável para os Paramahamsas, que atingiram a fase mais elevada da quarta ordem, Sannyasa. Que essa suprema personalidade de Deus, o Sr. Chaitanya, nos mostre sua grande misericórdia imotivada. Verso 59. Pode-se ver vividamente sua brilhante tez de ouro derretido, que dissipa a escuridão da ignorância. Verso 60. A vida pecaminosa dos seres vivos é consequência da ignorância. Para destruir essa ignorância, ele traz consigo diversas armas, tais como seus associados plenários, seus devotos e o santo nome. Verso 61. A maior ignorância consiste em atividades, quer religiosas, quer irreligiosas, que são contrárias ao serviço devocional. Deve-se encará-las como pecados, kalmasha. Verso 62. Erguendo seus braços, cantando o santo nome e olhando para todos com profundo amor, ele elimina todos os pecados e inunda todos com amor por Deus. Verso 63. Que a suprema personalidade de Deus, sob a forma do Sr. Shri Chaitanya, conceda-nos sua misericórdia motivada. Seu olhar sorridente dissipa de imediato todas as apreensões do mundo, e suas próprias palavras vivificam as auspiciosas trepadeiras da devoção, expandindo suas folhas. Abrigar-se a seus pés de lótus invoca transcendental amor por Deus imediatamente. Verso 64. Qualquer pessoa que contemple seu belo corpo ou belo rosto livra-se de todos os pecados e obtém a fortuna do amor a Deus. Verso 65. Em outras encarnações, o Senhor desceu com exércitos e armas, mas nessa encarnação, seus soldados são suas partes plenárias e seus associados. Verso 66. O Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu é sempre a deidade mais adorável para os semideuses, incluindo o Sr. Shiva e o Sr. Brahma, que vieram vestidos como homens comuns, trazendo amor por ele. Ele ensina a seus próprios devotos o seu próprio serviço devocional puro. Será que ele novamente será objeto de minha visão? Verso 67. Suas partes plenárias e associados exercem a função de armas como seus próprios deveres específicos. Por favor, ouvi-me enquanto dou outro significado da palavra anga. Verso 68. Segundo a evidência das escrituras reveladas, um membro do corpo, anga, é chamado também de parte, amsha, e é uma parte de um membro chama-se parte parcial, upanga. Verso 69. Ó Senhor dos Senhores, sois o vidente de toda a criação. De fato, sois a vida mais querida de todos. Acaso não sois, portanto, meu pai, Narayana? Narayana refere-se àquele cuja morada fica na água nascida de Nara, Garbhodakasha e Vishnu. E esse Narayana é vossa porção plenária. Todas as vossas porções plenárias são transcendentais, elas são absolutas e não são criações de Maya. Verso 70. A manifestação do Narayana que predomina no coração de todos, bem como o Narayana que vive nas águas, Karana, Garbha e Kshira, é vossa porção plenária, portanto sois o Narayana original. Verso 71. Na verdade, a palavra anga refere-se a porções plenárias. Tais manifestações não devem jamais ser consideradas produtos da natureza material, pois todas elas são transcendentais, plenas de conhecimento e bem-aventurança. Verso 72. Tanto Shri Adwaita Prabhu quanto Shri Nityananda Prabhu são porções plenárias do Sr. Chaitanya. Assim, eles são os membros angas de seu corpo. As partes desses dois membros chamam-se upangas. Verso 73. Sendo assim, o Senhor está equipado com armas afiadas sob a forma de suas partes e porções plenárias. Todas essas armas são competentes o bastante para esmagar os ateístas sem fé. Verso 74. Shri Nityananda Goswami é diretamente Haladhara, o Sr. Balarama, e Adwaita Acharya é a própria personalidade de Deus. Verso 75. Esses dois capitães, com seus soldados, tais como Shivasa Thakur, viajam por toda parte, cantando o santo nome do Senhor. Verso 76. As próprias características do Sr. Nityananda indicam que ele é o subjugador dos descrentes. Todos os descrentes e pecados fogem dos altos brados de Adwaita Acharya. Verso 77. O Sr. Shri Krishna Chaitanya é o iniciador do Sankirtana, canto congregacional do santo nome do Senhor. Aquele que o adora através do Sankirtana é realmente afortunado. Verso 78. Uma pessoa assim é realmente inteligente, ao passo que outros que têm apenas um pobre fundo de conhecimento são forçados a submeter-se a um ciclo de repetidos nascimentos e mortes. De todas as execuções de sacrifício, o canto do santo nome do Senhor é a mais sublime.
Verso 79. Quem diz que 10 milhões de sacrifícios a Ashvamedha equivalem ao canto do santo nome do Senhor Krishna é sem dúvida um ateísta, e Yamaraj certamente o punirá. Verso 80. Na auspiciosa introdução do Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami dá como explicação o seguinte verso. Verso 81. Refugio-me no Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que externamente tem compleição clara, mas que internamente é o próprio Krishna. Nessa era de Kali, ele revela suas expansões, seus angas e upangas, executando o canto congregacional do Santo Nome do Senhor. Verso 82. Nos Upapuranas, ouvimos Shri Krishna mostrando sua misericórdia a Vyasadeva, ao falar-lhe o seguinte. Verso 83. Ó Brahmana erudito, às vezes eu aceito a ordem de vida renunciada para induzir as pessoas caídas da era de Kali a aceitarem o serviço devocional ao Senhor. Verso 84. O Srimad Bhagavatam, o Mahabharata, os Puranas e outros textos védicos, todos eles dão evidência para provar que o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a reencarnação de Krishna. Verso 85. Além disso, pode ver-se diretamente a manifesta influência do Senhor Chaitanya em seus atos incomuns e em sua incomum compreensão consciente de Krishna. Verso 86. Porém, assim como corujas não veem os raios do sol, descrentes sem fé não veem o que está claramente evidente. Verso 87. Ó meu Senhor, aqueles que são influenciados por princípios demoníacos não podem compreender-vos, embora sejais claramente o Supremo, devido a vossas atividades magnânimas, formas, caráter e poder em comum, confirmados por todas as escrituras reveladas na qualidade da bondade pelos célebres transcendentalistas na natureza divina. Verso 88. O Senhor Sri Krishna tenta ocultar-se de diversas maneiras, mas de qualquer modo seus devotos puros conhecem-no como ele é. Verso 89. Ó meu Senhor, tudo na natureza material é limitado por tempo, espaço e pensamento. No entanto, vossas características são sempre transcendentais a tais limitações, pois são inigualáveis e insuperáveis. Vez por outra, vós ocultais essas características com vossa própria energia, mas de qualquer maneira, vossos devotos imaculados são sempre capazes de ver-vos em todas as circunstâncias. Verso 90. Aquele cuja natureza é demoníaca não podem jamais conhecer Krishna, mas ele não pode esconder-se de seus devotos puros. Verso 91. Há duas classes de homens no mundo criado, a dos demônios e a dos divinos. Os devotos do Senhor Vishnu são divinos, ao passo que aqueles que são justamente o oposto chamam-se demônios. Verso 92. Advaita Acharya Goswami é uma encarnação do Senhor como devoto. Seus altos brados foram a causa da encarnação de Krishna. Verso 93. Sempre que Sri Krishna deseja manifestar sua encarnação na Terra, primeiramente ele cria as encarnações de seus respeitáveis predecessores. Verso 94. Assim, respeitáveis personalidades, tais como seu pai, sua mãe e seu mestre espiritual, nascem todos na Terra primeiro. Verso 95. Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Shrimati Shatimata e Srila Jagannatha Mishra, todos aparecem como Sri Advaita Acharya. Verso 96. Ao aparecer, Advaita Acharya encontrou um mundo desprovido de serviço devocional a Sri Krishna, pois as pessoas estavam absortas em afazeres materiais. Verso 97. Todos estavam envolvidos com gozo material, quer pecaminosa, quer virtuosamente. Ninguém se interessava no transcendental serviço ao Senhor, que pode dar alívio total à repetição de nascimentos e mortes. Verso 98. Vendo as atividades do mundo, o Acharya sentiu compaixão e colocou-se a considerar como poderia agir para o benefício do povo. Verso 99. Caso Sri Krishna aparecesse como uma encarnação, ele próprio, por seu exemplo pessoal, poderia pregar devoção. Verso 100. Nessa era de Kali, não há outra religião além do canto do santo nome do Senhor. Mas como o Senhor aparecerá como uma encarnação nessa era? Verso 101. E de adorar a Krishna em estado mental purificado. Vou suplicar-lhe constantemente com toda a humildade. Verso 102. Meu nome, Advaita, será apropriado caso eu seja capaz de induzir a Krishna a inaugurar o movimento do canto do santo nome. Verso 103. Enquanto pensava sobre como agradar a Krishna adorando, o seguinte verso veio à sua mente. Verso 104. Sri Krishna, que é muito afetuoso com seus devotos, vende-se a um devoto que lhe oferece uma folha de tulsi e um punhado d'água. Versos 105 e 106. Advaita Acharya considerou o significado do verso dessa maneira. Não encontrando maneira alguma de retribuir sua dívida àquele que lhe oferece uma folha de tulsi e água, o Senhor Krishna pensa, não há riqueza em minha posse que se equipare a uma folha de tulsi e água. Verso 107.
Sendo assim, o Senhor salda sua dívida oferecendo-se ao devoto. Considerando isso, o Acharya colocou-se a adorar o Senhor. Verso 108. Pensando nos pés de lótus de Shri Krishna, ele constantemente oferecia brotos de tulasi em água do Ganges. Verso 109. Ele invocou Sri Krishna em altos brados e assim possibilitou o aparecimento de Krishna. Verso 110. Portanto, essa invocação de Advaita Acharya é a razão principal para a descida de Shri Chaitanya. O Senhor, o protetor de religião, aparece pelo desejo de seu devoto. Verso 111. Ó meu Senhor, sempre habitais na visão e na audição de vossos devotos puros. Viveis também em seus corações de lótus, purificados pelo serviço devocional. Ó meu Senhor, a quem orações enaltecedoras glorificam, mostrais favor especial a vossos devotos, manifestando-vos sob as formas eternas na quais eles vos acolhem. Verso 112. A essência do significado desse verso é que o Senhor Krishna aparece sob todas as suas formas eternas e inumeráveis por causa dos desejos de seus devotos puros. Verso 113. Assim, com certeza, determinei o significado do quarto verso. O Senhor Gauranga, o Senhor Chaitanya, apareceu como uma encarnação para pregar amor imaculado a Deus. Verso 114. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração do terceiro capítulo do Adi Lila do Shri Chaitanya Charitamrita.